Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, né? Estamos no capítulo 31, que é um capítulo que chama Vampiro, e nós estamos acompanhando o caso daquela senhora que pede ali ajuda em nosso lar, né? Ela desesperada, angustiada, só que ela não é prontamente atendida, né? Não é permitida a entrada dela, até que chamam ali o chefe da vigilância. E eles analisam o caso dela e percebem, né, que naquela mulher havia ali 58 pontos, né, que eram 58 crianças que foram assassinadas ao nascer, porque essa senhora era uma profissional ligada à ginecologia que acabou realizando esses abortos, né, em mulheres que a procuravam. E o André Luiz diz: recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituras para salvar o organismo materno, em ocasiões perigosas. Mas lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: eu não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam uma trajetória na experiência terrestre com direito sublime da vida. Então, aqueles relatam aqueles casos em que uma mulher grávida, ela fica ali entre a vida e a morte, e a lei faculta, decide nesses casos que deve preservar a vida da mulher, porque já é uma vida ali que está formada, né, que já essa mulher muitas vezes já tem uma família, tem até outros filhos, mas enfim, já é uma vida ali que está formada, enquanto o bebê ainda não nasceu. Então, nesses casos, propriamente, se faz a opção pela vida da mãe, da mulher, né? Mas ele fala que não é o caso aqui, né? Que é o caso realmente ali de situações em que a vida desses bebês foi tirada ali sem que houvesse uma situação de risco ali da mãe, né? Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa pediu, rogou, irmão Paulo, né? Paulo é o chefe ali da vigilância. Também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada, né? Essa infeliz mulher. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Veja uma bondade ali da Narcisa falando, acolha essa mulher, que eu particularmente vou dedicar a ela atenção especial, né? E a resposta da Narcisa vem do Paulo. Reconheço minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das nossas próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, né, essa senhora, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Vejam que ele aparentemente aos nossos olhos pode ser uma frieza dele, mas eles têm um conhecimento muito mais amplo do que nós e até do que a própria Narcisa, né? Porque ela se condói ali diante daquele pedido da senhora, mas ele diz que nós somos espíritos endividados, mas que estamos ali buscando o reajuste, né? Enquanto essa senhora não, né? O desejo no fundo dela era causar ali muita perturbação. E sorrindo expressivamente exclamou, busquemos a prova. O vigilante chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa, né, chorando ali. Mas minha amiga ponderou acertadamente, é preciso aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis, né? Tirou a vida ali dos bebês que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-a inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio, né? Uma cara ali de raiva, de ódio, e bradou:
Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Ele responde: creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Então ele deixa claro que ela nenhum remorso ela tinha, nenhum arrependimento, pelo contrário. Ela se considerava uma benfeitora, que foi uma cristã aqui na terra, né? Caridosa, como ela diz, boa, pura. Irada, a senhora respondeu: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de se retirar. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou, respondeu atrevidamente: eu não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Então vejam a agressividade que ela traz, e a ilusão que ela traz a respeito de si mesma, de que ela foi muito boa e que ela merece o céu, que ela merece receber ali toda uma estrutura de apoio, mas no fundo ela não quer se tratar, ela não quer o remédio. Esse é um ponto interessante que a gente tem falado, que muitas vezes nós estamos doentes, nós queremos a cura, mas nós não queremos o remédio. Nós queremos a cura, mas não queremos seguir o tratamento. Nós queremos a felicidade, mas nós não queremos conquistar essa felicidade. Não queremos ter disciplina, boa vontade, enfim. Então essa imagem, essa frase que diz que nós queremos a cura, mas não queremos remédio, ela ajuda a ilustrar a situação dessa senhora aqui, nessa situação bastante difícil, relembrando que ela havia participado ali da morte de 58 bebês, provocando ali situações ali de aborto. E essas 58 imagens estavam gravadas no corpo espiritual dela, que eram imagens dessas crianças, que o desespero, a revolta dessas crianças. Endereçando-nos, dardejante olhar de extrema cólera, Ela emite ali um olhar de cólera, Como fala aqui, essa analogia, dardos de cólera. Ela perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou ao irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Vampiro no sentido de exigir, de sugar ali, de considerar que todos devem atendê-la, que todos devem servi-la. Vampiro nesse sentido, como já foi dito. Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa, mas declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si próprio e assevera que está procurando o céu. Vejam as contradições, em que ela é um espírito ali mau, cruel até em algumas situações, mas ela se afirma boa, alega tranquilidade, mas acabou criando o inferno, mas o inferno para si mesma. Diante do silêncio com que ouvimos a lição, o vigilante-chefe concluiu: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida à luz pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas.
Então veja, em algum momento essa senhora vai ser ajudada, vai ser atendida, mas a partir do momento em que ela se coloca em condições de ser atendida, ou seja, a partir do momento em que ela começa ali o seu processo de arrependimento, né, de busca sincera ali pela ajuda por Deus, né, porque aqui, atrás dessa aparente senhora que sofre desesperada, há ali um espírito autoritário, né, um espírito exigente, que só iria trazer perturbações ali no nosso lar. Então imagine um hospital em que há doentes, em que tem ali a UTI, e que entrasse alguém não para ser cuidado, mas alguém que entrasse para perturbar. Então atrapalharia o trabalho enorme ali do nosso lar e não teria proveito, porque ela não quer no fundo ajuda, né? Então vejam aqui também a questão da disciplina, né? Do critério, do cuidado que esses espíritos têm. Aqui no caso ele é um vigilante e ele tem essa difícil tarefa de em alguns momentos tomar essa decisão. Olha, não vou permitir aqui a entrada neste momento, né? Assim como André Luiz, ele demorou 8 anos para ser resgatado do umbral. Ele teve assistência antes? Ele teve, mas ele não estava preparado, ele não se colocava em condições, né, de ser ajudado. Tamanha ali a revolta, o desespero. Então, no momento em que ele se coloca em condições, prontamente ele foi ali resgatado e levado para nosso lar, resgatado do umbral. Então, igualmente para todos, né? Mais uma vez reforçando, nós queremos a saúde, mas nós temos que conquistá-la, né? Queremos a cura, mas nós precisamos tomar o remédio, né? Então fica aí para a nossa reflexão esse capítulo que é bastante interessante. E na próxima semana nós iniciamos então o capítulo 32, que se chama Notícias de Veneranda. Que Deus nos ampare, nos acompanhe, nos fortaleça.